Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP na Avenida dos Italianos. Eu quero convidar vocês para de segunda a sexta-feira, aqui pelo Facebook, sempre às 19 horas, eu, pastor Alberto Brasil, estou conduzindo esta live de estudo da Palavra de Deus no Antigo Testamento. Nós começamos no livro do Gênesis, capítulo 1. Hoje nós já estamos no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, onde se dará a leitura. Se você perdeu alguns dos ensinos, alguns dos estudos, você pode entrar no meu canal do YouTube, se inscrever e ali você vai obter todo o conteúdo, pregações, culto de consagração, tudo quanto nós gravamos, vocês vão estar recebendo esse conteúdo através do meu canal do YouTube, tá bom? Bom, hoje então é o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13. No capítulo 12, nós falamos da idolatria de Jeroboão. Jeroboão foi um daqueles adversários que foi levantado por Deus por causa do pecado de Salomão. Depois Salomão morre e agora no reino do filho dele, Roboão, esse homem vai se levantar como rei de 10 tribos. Só que ele fica com medo de que o povo fosse adorar. Havia um local certo de adoração e eles tinham que ir a Israel, no ponto que Deus havia marcado, aonde queria receber a adoração do povo. Não era em qualquer lugar. E Jeroboão, com medo de que eles se voltassem para servir a Roboão, filho de Salomão, ele constrói 2 bezerros de ouro e ali ele faz com que o povo venha adorar esses bezerros. Nós vamos ver no capítulo 13 que Deus vai levantar um profeta para falar contra aquele altar de sacrifício, onde Jeroboão constituiu ali profetas, sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. Eram os levitas. Só que ele bota homens do mais baixo do povo, homens sem caráter, homens que não tinham vida com Deus para serem ali os sacerdotes. E isso atrai a ira de Deus contra o reino de Jeroboão. Quero já cumprimentar minha querida diaconisa Thelma Fonseca Pereira, seja bem-vinda, e a todo o povo de Deus que estará entrando no decorrer desta live. Ontem, como eu deixei escrito para vocês, a internet caiu no finalzinho quando eu estava orando, mas ainda assim eu orei por todos que nos haviam pedido oração. Hoje nós vamos estar fazendo também a oração. Caso caia, não deve cair, mas caso venha a cair a internet, vocês tenham a certeza que eu estarei orando por cada um de vocês, tá bom? Vamos então à leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 7, para nós entendermos, depois daremos continuidade. Abram as suas Bíblias, eu quero declarar, como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Então, para isso, você abra a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, a leitura se dará do versículo 1 ao versículo 7, tá bom? Quero cumprimentar também minha querida Elizabeth Martins. Seja muito bem-vinda à paz do Senhor. Minha querida Gisele Francisca, a paz do Senhor. Façam já os seus pedidos de oração. Como eu disse ontem, a internet caiu no finalzinho, mas ainda assim eu continuei orando aqui pela vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos então à leitura da palavra de Deus. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com palavras do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias,
o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou. E eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara. Perdão. Que o homem de Deus apontara pela mão de Deus. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Vamos entender estes primeiros 7 versículos do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13. Acompanhe comigo para que você possa se posicionar e saber que realmente é o que eu estou falando, o que está escrito na palavra. Sempre confira isso. Nunca vá porque o pastor disse, o pregador renomado, principalmente os pregadores renomados, que as pessoas já vêm já com uma certa bagagem e pregam o que eles querem pregar, trazem ali então alguma coisa nova sobre a pregação e as pessoas falam: como pregou bem? Confira se isso está escrito na palavra de Deus, tá bom? Vamos então, versículo 1 diz: E eis que por ordem do Senhor, foi Deus que deu a ordem, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então Deus manda que um sacerdote, que um profeta, que um homem de Deus venha de Judá até onde estava Jeroboão queimando incenso com os seus falsos sacerdotes, com os seus falsos deuses, bezerro de ouro, e ele vem. No versículo 2 diz: E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então Deus já havia mandado este homem profetizar, dizendo que nasceria um homem que seria rei sobre Israel, e o nome dele é Josias. Por isso que eu digo para você, sempre que você for a um trabalho onde diz que tem muita revelação, quando um profeta ou profetiza, ou quem quer que seja, ali disser ser tomado por Deus e disser para você: olha, aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo, Deus falou que vai entrar. Deus nunca traz um recado pela metade para você para te confundir. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de violência, quantas coisas você está pedindo? Quantas coisas eu estou pedindo? Aí um profeta chega e diz: olha, pastor Alberto, fica tranquilo, porque aquilo que você está pedindo, Deus falou que vai resolver. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo pela libertação dos filhos, eu estou pedindo pela guarda dos netos, eu estou pedindo pelo meu casamento, eu estou pedindo pela igreja. O que eu estou pedindo para que eu possa me tranquilizar? Eu já contei para vocês que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava trabalhando numa empresa e quando eu saí no dia 24, eu subi o Monte Horebe para orar. E quando eu estava subindo, eu já vou orando assim: Senhor, me livra dos falsos profetas, me livra das falsas profecias. Eu vou já orando em espírito assim, para não receber falsas profecias. E quando eu cheguei no pé do monte, não tinha subido ainda, veio um profeta falando em línguas estranhas, e este homem foi
e veio na minha direção e estendeu a mão para que eu apertasse a mão dele. E eu pensei comigo, Senhor, me livra, já embaixo do monte. E ele disse assim, olha, eis que o Senhor te manda dizer assim, você é professor de EBD. Eu era professor de EBD. Ele falou assim, tu és professor de EBD. Eis que o Senhor vai te colocar como superintendente da EBD. Aí eu ainda não era pastor. Ele disse, eis que eu tenho te chamado como pastor e você vai ser confirmado como pastor. Aqui na minha mão tu vê a tua credencial de pastor. E mostrou, eu não vi nada, é claro, mas era espiritualmente falando. Ele disse, e assim que tu chegar em cima daquele monte, ali então haverá um envelope com uma bênção para você. E falou, só ora por mim, o meu nome é tal, e desceu e foi embora. Simplesmente assim. Então ele me disse que eu era professor, eu entendi logo que era verdade, porque eu era, e que eu seria superintendente. Ele me disse que eu era o pastor, ainda não tinha sido consagrado, mas por Deus já era. E me disse também que haveria um envelope lá em cima do monte, quando eu chegasse. Eu subi, orei a Deus, desci, e não havia envelope algum assim material para eu receber. E eu, passado uns 2 dias, foi o culto da minha igreja, e eu cheguei na igreja, o pastor me disse assim, irmão Alberto, eu sou o superintendente, mas tenho muitas tarefas, muitas atribuições, eu não posso continuar como superintendente. Você aceita ser superintendente da EBD? E eu disse, claro, para ajudar a igreja, claro que eu aceito. Ele falou, então a partir desse domingo você é o superintendente. Uma outra coisa, a gente já te chama de pastor, mas você não é pastor. Domingo a gente vai estar consagrando você e a Luciane como pastores do ministério. Eu falei, amém. Então 2 das profecias estavam se cumprindo ali. E na segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira, eu cheguei no meu trabalho, eu tinha por costume, por fazer um trabalho extra, receber ali R$ 300, assim, Natal, por ficar até mais tarde. Eu não fiquei até mais tarde naquele Natal, saí até mais cedo, porque tinha acabado de ser inaugurada a loja, e eu fui para lá para ser o locutor daquela loja. E o meu patrão me chamou e disse assim, seu Alberto, venha comigo ao escritório. Eu fui ao escritório e antes de subir ao escritório, ele tirou o envelope e disse assim, isso aqui é para te abençoar, porque você foi para outra loja e nos prestou um grande serviço. Eu falei, amém. Eu ganharia R$ 300 se eu ficasse na loja matriz ali. E eu fui para outra, saí mais cedo, não fiquei até mais tarde. E quando eu fui ao banheiro, eu abri o envelope, tinha R$ 1.000. Eu ganharia 300, eu ganhei 3 vezes mais. Então se cumpriu a profecia todas que aquele homem disse. Agora, quando alguém diz para mim, ou diz para você, olha, aquilo que você está orando, Deus está abençoando e tal, não é uma profecia correta. A profecia Deus diz como aqui. Vamos entender aqui, eu estou só trazendo esse testemunho para você entender, né? Que no versículo 2, o profeta disse assim, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homem se queimarão sobre ti. Então ele diz que nasceria um homem que viria a ser um dos reis de Israel, e foi um dos maiores reis, Josias, e aconteceu exatamente assim. E Deus vai dar um sinal naquele mesmo dia, para que Jeroboão e quem estivesse ouvindo soubesse que era Deus que estava mandando. Havia uma profecia para um tempo distante, e haveria um sinal naquele dia para que se cumprisse o que Deus havia falado. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não a podia tornar a si.
Quando ele diz então que aquele sinal iria se rachar, Jeroboão, que era o rei, ele manda que venha prender, né, esse profeta, que venha por causa da arrogância dele, mas a mão que estendeu, a mão se secou. E ele não pôde trazer a mão para si de novo, porque a mão se estendera. A mão, quando é algo de Deus, não tem o que se fazer, né, a não ser aceitar. Versículo 5 diz: E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra de Deus. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Esse rei então vai se humilhar e vai pedir que esse profeta ele venha orar, ele venha então clamar a Deus para que a mão do rei que se estendeu para prendê-lo venha se restituir. E ele ora e Deus restitui então para que venha voltar ao normal. Quero cumprimentar também minha querida Janaína Maria Braga de Lima. Muito boa noite, Janaína, que Deus te abençoe. Minha querida filha, pastora Genilda Oliveira, seja bem-vinda também, que Deus abençoe. Versículo 7. Acompanhe comigo, se você não abriu ainda, abra a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Agora o versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Aqui o rei vai convidar esse profeta para ir até o palácio, para poder então comer alguma coisa, confortar era comer alguma coisa, passar o período de fome que ele poderia estar, e ainda receberia um presente do rei. Vamos ver o versículo 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e voltou, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Vamos entender isso aqui. Solange, seja bem-vinda, que Deus abençoe também a sua vida e toda a sua casa. Já façam os seus pedidos de oração, porque após a leitura do capítulo 13 do primeiro livro dos Reis, eu vou estar orando por todas as famílias, vou estar orando pela nossa nação, tá bom? Então vamos entender, capítulo 13, versículo de número 8 até o versículo 10. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. O verdadeiro profeta de Deus não é aquele que pede, não é aquele que pede que você faça sacrifícios, não é aquele que pede o seu dinheiro. Não, não é esse não. Eu me lembro também, eu fui com a princesa Luciane há uns 10 anos atrás, duas pessoas, um casal que eram riquíssimos, eram pessoas ricas, moravam no pedaço mais caro lá da Zona Sul, e nós fomos de ônibus, pegamos 2 ônibus. Luciane passou mal daqui para lá, porque era uma obra espiritual, e nós fomos para aquele lugar, e chegando lá, até para pisar no carpete, no tapete deles, a gente ficava com medo, porque era algo muito caro. E vivendo uma vida oprimida, aquele casal rico, e eles dizendo para a gente: olha, eu tenho que ficar com um carro nacional mesmo, e era um dos melhores carros nacionais, porque no andar de cima tem uma feiticeira, e eles eram pastores, tem uma feiticeira, e se eu comprar um carro importado, e dar um azar, dar isso, daquilo, nós oramos, eles viviam tudo fechado. Eles não abriam janela nem para ver uma visão do mar que eles tinham, não abria janela, não abria nada. E nós oramos repreendendo ali todo o mal contra a vida deles. E eles disseram para a gente assim: nós chamamos vocês porque vocês foram indicados para vir até aqui. Porque qualquer profeta daqui que eu chame é 400, isso é 10 anos, é 400, 500 reais que eles cobram.
E eu peguei e fiquei, meu Deus, que coisa é essa? E quando terminou, eles disseram para nós, aí eu falei assim, nós não queremos absolutamente nada, nada de vocês. Nós viemos só orar porque uma pessoa indicou e não cobramos um centavo dele. Então, aqueles que cobram não são pessoas sérias, me desculpe os irmãos, não são pessoas que têm o intuito de Deus. Esse profeta aqui, ele diz, não vou comer nada, você pode me dar metade do teu reino que eu não quero. Quando eu recebo de graça, eu dou de graça também aquilo que eu recebi. Isso aí é que nós devemos aprender. A indústria dos falsos profetas, dos cantores que são agora artistas, são alimentados por pessoas que resolvem pagar a eles e tirar dos membros da igreja também, para que pague a eles, porque a igreja só paga porque os membros vão contribuir para alimentar essa indústria, né, de falsos pregadores, de cantores aí que não fazem por amor, fazem por dinheiro. Aqui o profeta vai dizer então que ele não comeria nada naquele lugar, ainda que desse metade do reino ele não aceitaria. Versículo 9 diz também, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás por o caminho por onde foste. Deus tinha dito para ele, você vai ir até lá, vai profetizar sobre a vida de Jeroboão, vai profetizar sobre o altar. Depois que você entregar a sua mensagem, você não vai voltar pelo mesmo caminho, você não vai parar para comer na casa de ninguém, você não vai beber água, você nem pelo caminho que você foi, você vai voltar, você vai por outro caminho. E diz então no versículo 10, e foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Até aqui, esse jovem profeta está cumprindo a palavra de Deus. Mas mais na frente, nós vamos ver que ele vai mudar de ideia. Ele vai aceitar o conselho de profeta velho. Muitas vezes, eu estava fazendo faculdade, fazendo ali então um seminário teológico, bacharel, e a reitora, né, da faculdade, eu estava aprendendo, ela disse, olha, tem que agir assim, 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 e falando coisas que não condiziam com a Bíblia. E eu disse para ela, olha, me perdoe, mas na igreja a qual eu sou pastor, ainda que seja uma igreja pequena, eu vou continuar usando a Bíblia e fazendo de acordo com ela. Ah, mas eu já tenho 250 pastores que fazem exatamente assim como eu falei que agora porque o tempo mudou. Eu falei, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E até terminar ali a faculdade, terminar o curso, sempre que havia um questionamento, ela perguntava, pastor Alberto, você não vai questionar? E eu falei, não, isso aí está certo. Quando houver alguma coisa que confronte com a palavra de Deus, então eu vou confrontar. E assim foi até o final do curso. Mas muita gente se volta para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Vamos ver então a partir do versículo 11 a mudança, né, que esse profeta novo vai ter, porque ele é convencido por um profeta velho. Quero cumprimentar também minha querida missionária Cris de Jesus Gomes. Muito boa noite, Cris, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a você, o Carlos, os filhos. Cris, coloca aí o nome dos filhos, coloca da neta também, coloca o nome de todos que vocês querem, para que eu possa estar orando então e lembrar dos nomes. Muitos nomes eu não lembro, então coloca aí, pastor, eu quero oração por alguém assim, e fala o nome para que eu possa orar, tá? Então vamos no versículo 11. Acontece muito isso ainda hoje, de que você está indo pelo caminho certo, você está indo por um caminho bom, um caminho que Deus te indicou, mas um profeta antigo vai te dizer, ih, rapaz, eu também já fiz assim, não me levou a lugar nenhum, mas agora eu faço desse jeito, tá bom? Então, faça de acordo com a palavra de Deus. Versículo 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos,
albardai-lhe um jumento, e albardaram-lhe o jumento e o montou. Quer dizer, ele pede os filhos, perguntando o caminho que o profeta novo tinha ido, e manda que venha arriar, né, arrumar uma montaria para que ele pudesse ir atrás. E os filhos fizeram assim. Versículo 14. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Esse profeta novo, ele cumpriu tudo quanto Deus havia ordenado. Quando Jeroboão estendeu a mão para mandar prendê-lo, a mão se secou. Jeroboão pediu misericórdia, pediu oração, e foi então restituída a sua mão. Deus deu todo o livramento, Deus deu todo o suporte para que esse profeta pudesse cumprir somente o que Deus mandou e voltasse por um outro caminho. Mas quando esse profeta velho encontra com ele e fala: Vem comigo para minha casa, para você comer pão, para nós conversarmos, né? Quantas coisas a gente tem, eu sou profeta há tanto tempo, e você é novo ainda, vem. Ele disse: Não, Deus me ordenou. Não pare na casa de ninguém para comer pão, para beber água. Pelo caminho que você veio, você não vai voltar. Aí então o profeta velho vai mentir e vai dizer para ele: Olha, um anjo de Deus me apareceu e disse que era para eu chamar você para você vir comer pão, porque Deus mudou de ideia. Olha que coisa, né? Se esse homem foi avisado divinamente por Deus, o jovem profeta, que era para ele fazer assim, se houvesse uma mudança no coração de Deus para ele voltar, o próprio Deus teria dito para ele: Olha, volta, porque eu estou mandando aí um profeta ao teu encontro, pode voltar com ele. Mas o profeta não, Deus não falou através desse profeta novo, e o outro veio e mentiu. E ele resolve então ir para a casa do profeta, e quando estiverem à mesa, nós vamos ver então que, estando eles à mesa, Deus vai usar o mesmo profeta mentiroso, agora com uma profecia verdadeira de Deus para falar a ele. Vamos ao versículo de número 19. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água, no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Naquela mesma mesa, aonde estava preparado ali o lanche para ele, o mesmo profeta que mentira para ele é usado agora por Deus, dizendo: Olha, visto que foste rebelde, todas as vezes que eu deixar de fazer o que Deus mandou que eu fizesse, eu estou sendo rebelde. A rebeldia, né, ela é pior do que o castigo de feitiçaria, né, o pecado de feitiçaria. Então, quando eu me rebelo contra alguma coisa, quando eu me levanto contra alguma coisa que é de Deus, eu estou me rebelando, e é pior então do que a feitiçaria. É a mesma coisa. Eu falo: não, o feiticeiro não pode fazer isso, o idólatra não pode, mas quando eu deixo de fazer alguma coisa que Deus me mandou, eu estou me rebelando também contra Deus. Perdão. Então, amados, Deus manda dizer então pela boca desse profeta, dizendo: Foste rebelde à boca do Senhor,
e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comesse pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu o pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, o leão e o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto do cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Quando esse profeta novo sai da casa do profeta velho, ele anda um pedaço de caminho, um leão o encontra, o ataca, o mata, mas nem toca no jumento. O jumento ali não tinha pecado, estava inocente. Ali a ordem de Deus era para que o leão matasse somente o profeta. E ele fica sentado ali do lado, né? O leão fica ali perto. As bestas feras que se fala daquele tempo eram leões, leopardo, tudo quanto tinha direito, esses animais que matavam mesmo. E os homens passaram e viram ali e contaram na cidade. Versículo de número 26. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. A ordem de Deus, até o leão obedeceu. O leão recebeu ordem de Deus para matar só o profeta, para não o devorar, só matar. Então ele não despedaçou o profeta, ele não atacou o jumento, ele matou e ficou sentado ali. Ficou o jumento de um lado, ele do outro e o cadáver no meio, até que este homem também, o profeta velho, vai chegar lá e também não vai ser atacado pelo leão. O leão recebeu uma ordem e obedeceu à risca. É assim que eu e você devemos fazer para com a obra de Deus. Aquilo que Deus nos mandou, aquilo que Deus mandou que eu fizesse, você também deve ser obedecido à risca. Assim foi a construção. Também quando Noé construiu a arca, foi as medidas que Deus deu para que ele construísse. Ele não colocou um palmo a menos ou um palmo a mais. Assim também foi a construção do tabernáculo, aonde Deus mandou que Moisés construísse. Tudo quanto Deus mandou fazer, com as mesmas medidas que Deus mandou fazer, Moisés também fez. Eu e você não podemos ser diferente, destoar. Hoje em dia o evangelho está muito assim, né? Como é que eu vou dizer? Moderno. O evangelho hoje eu posso fazer isso, eu posso sair do culto e com a Bíblia embaixo, eu posso parar num bar, tomar um chopp, tomar uma cerveja, eu posso. Não pode, não. Aquele que quer servir a Deus não é obrigado a servi-lo, mas se quer servir, porque é uma questão de posicionamento, de decisão, se eu quero servir, eu tenho que saber que Deus é o Senhor e que eu tenho que andar segundo as normas que Ele estipulou para que eu e você andássemos. Senão, eu não quero servir, eu faço o que eu quero no mundo. Eu só tenho livre arbítrio para não servir a Deus. Aquele que quer servir a Deus, ele perde o livre-arbítrio, porque ele passa a ser servo. E o servo obedece em tudo ao seu Senhor. Amém? Vamos continuar então a leitura. Diz o versículo de número 29. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no sepulcro, no seu próprio sepulcro. E prantearam-no, dizendo: irmão meu.
E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: Morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente, agora ele vai falar, o velho profeta ele vai dizer para os filhos, porque certamente se cumprirá o que pela boca do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo, tornou a trazer sacerdotes, a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe encher a mão. E assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi a causa do pecado, a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Nós vamos ver que mesmo depois de todos os sinais que Deus mandara que Jeroboão voltasse dos seus maus caminhos, tirasse os 2 bezerros de ouro que ele havia construído em Dan, ali para o povo adorar, ele não fez isso. Diz que depois dessas coisas ele não deixou o seu mau caminho. Antes, dos mais baixos do povo tornou a fazer sacerdotes. Ele escolhia as pessoas sem caráter, sem compromisso com Deus, para serem sacerdotes. E Deus então não perdoou, porque Deus vai pedir a destruição de toda a parentela, de toda a descendência de Jeroboão, até destruí-la totalmente da terra. Ele vai se tornar como se tornou Acabe, como se tornou Jezabel e outros que pecaram como a Deus ali, como anátemas diante de Deus. Terminamos então o capítulo de número 13 do primeiro livro dos Reis. No capítulo 14, que amanhã, se Deus permitir, nós estaremos lendo, vai falar sobre então o mesmo profeta que prediz a ruína da casa de Jeroboão. Esse profeta Aías foi o mesmo que se encontrou com Jeroboão e disse para ele: olha, Deus vai estar te dando 10 reinos, vai estar te dando 10 tribos de Israel para você ser rei sobre ela, porque Salomão havia pecado, agora Salomão estava morto e Roboão, que era o filho de Salomão, era um mau rei. Então ele fala: se você for fiel a Deus, Deus vai cumprir com você tudo quanto ele prometeu também para Davi. Então foi Aías que trouxe este recado de Deus para Jeroboão. Agora é o mesmo Aías que vai trazer uma notícia ruim. Quantas notícias boas eu recebi, e você também, quando nós ingressamos no exército de Deus, mas pelo nosso pecado, pela nossa displicência, pelo nosso desprezo, nós recebemos agora profecias que não são boas. Mas se nós voltarmos do nosso mau caminho, Deus então ouvirá a nossa oração, e é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos começar o período de oração, e eu quero estar orando então pela minha querida missionária Cristina, pelo meu presbítero Carlos, por toda a família, A Cristina pede aqui oração pela Mira Bispo, que vai ganhar neném em janeiro, vamos estar orando. Ela pede oração também pelo Júlio César Bispo Rangel, pede pela libertação, porta de trabalho pela esposa, e pede por toda a sua família. Meu querido Marcos dos Santos, a paz do Senhor, oração por ele e toda a família também. Vamos estar orando pelo Eduardo Luiz Bispo Rangel, libertação, cura interior e cura de enfermidades. Vamos estar orando também pela menina chamada Raíssa. Ela não está andando e nem falando o mal que veio sobre ela. Vamos orar então, clamando contra este mal. Vamos orar também pela Solange Oliveira e por toda a sua família e por saúde. Vamos estar orando, apresentando a Deus também. Ela pede aqui pela vida do netinho Caleb. Vamos estar orando pelo Caleb, pelo Julinho e a Paulinha. A Gisele Francisca, ela pede pela sua saúde,
pela vida mental e espiritual, libertação. Ela pede pelo Sidney Jorge Gonçalves, que está com Covid, né? E o tio que está internado também com Covid. Vamos estar orando pela Janaína Maria Bragá de Lima, pela Dona Dirce, pelo meu querido Paulo Augusto e família, pela pastora Genilda Oliveira e família. Vamos estar orando pela Elizabeth Martins e toda a sua família, a Tassiana, a Alexandre e a netinha Aruna. Vamos estar orando, então, apresentando aí a todos esses pedidos, a Thelma Fonseca e toda a família. Vamos, então, agora aproveitar esse momento para falarmos com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, Pai bendito, amado e querido, eu quero colocar a vida da tua serva Thelma Fonseca Pereira, o ministério chamado, a saúde dela, Pai. Abençoa a tua serva, meu Pai, o ministério chamado, abra cada dia mais o entendimento da Thelma para a tua palavra, Pai amado Senhor, ajuda ela. Liberta sua mãe, liberta, Pai, o Edson, liberta a irmã da Thelma, meu Pai, liberta os irmãos, toma a sobrinha da Thelma, Pai, que completa mais um ano de vida, abençoa, Pai amado, os filhos e filhas, genro e nora, os netos, a mãe da Paula, liberta, cura, toda a parentela da Thelma eu coloco em tuas mãos. Toma também, Pai, tua serva Elizabeth Martins, visita, meu Pai, toda a parentela da tua filha, trabalha, meu Pai querido Senhor, pela nora, meu Pai amado Senhor, abençoa, meu Pai amado Senhor, meu Deus, ela dá graças a Ti, porque, Pai amado Senhor, meu Pai, a nora, ó Deus, a neta estão bem, continua guardando toda a parentela da Elizabeth, Senhor, meu Pai, aquelas pela qual ela tem o pedido da oração, a Tassiana, o Alexandre, meu Pai, a Aruna. Pai, vai abençoando a família da tua serva, meu Pai, livrando de todo e qualquer mal. Abençoa também, meu Pai, a tua serva Gisele Francisca, Senhor, meu Pai, visita a Gisele. Ela pede oração também pela vida espiritual, pela sua mentalidade, Pai amado Senhor, pela vida sentimental, por todas as áreas. Toma também, Pai, o pai dela, o Sidney Jorge Gonçalves, que está com Covid, o tio dela também, Paulo. Meu Pai, repreenda este mal, meu Pai, sobre toda a parentela, a família, meu Pai, da Gisele. Toma também, Pai, tua serva Solange Oliveira, meu Senhor. Ela pede pelo Caleb, ela pede pelo Julinho, a Paulinha, toda a parentela da Solange, a saúde, a casa da Solange, eu coloco diante de Ti. Abençoa também, meu Pai, eu te peço, a nossa missionária Cristina, meu Senhor, visita ela, Senhor, meu Pai, a sua saúde. Toma em tuas mãos o Eduardo Luiz Bispo Rangel, liberta, salva, Pai, a cura interior, a cura de enfermidade. Visita, Pai, o Júlio César Bispo Rangel, meu Pai, liberta também, abre uma porta de trabalho. Toma a Sabrina Araújo, toma, Pai, o Noan, toma em tuas mãos, Pai, o presbítero Carlos, Pai, toda a parentela dele também, toda a parentela da Cris. Abençoa, meu Pai amado Senhor, a Miriam Bispo, Pai, que vai ganhar neném em janeiro. Guarda essa gravidez, guarda o fruto do ventre, livrando-nos de todo mal. Abençoa também teu servo Marcos dos Santos, Pai, visita o teu ungido, visita Mel, meu Pai, abençoa eles, a Rebequinha, visita o Márcio, a Líria, toda a parentela, o ministério dos teus ungidos, eu coloco, meu Pai, diante de Ti. Toma também, Pai, a vida do Paulo Augusto, a saúde, a vida espiritual, meu Pai, do Paulo Augusto, meu Pai, todo o problema familiar, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Eu te peço que Tu venhas fazer um grande mover na vida do Paulo Augusto, na vida, Pai amado, do seu irmão, meu Pai amado, da sua irmã lá em Portugal, toda a parentela, a saúde do Paulo, meu Pai amado, Senhor, visita, entra com Teu poder, o Teu agir, em cada causa que ele tem apresentado a Ti.
Te entrego também, Senhor, a vida da nossa pastora Jaqueline Velasco, a saúde dela, a sua parentela, o casamento, a vida do Paulinho Ferreira, meu Pai, o Wallace. Pai, visita os teus ungidos, meu Pai, continua ajudando, suprindo toda necessidade, abençoando, meu Pai querido Senhor, a toda a casa da pastora Jaqueline. Eu entrego em tuas mãos, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Opera o teu milagre, Pai, na casa dos teus servos que se chamam pelo teu santo nome. Vença tudo quanto eles não têm podido vencer. Toma, Pai amado, Odete Justo, toda a sua parentela, visita ela, visita os filhos, meu Pai, os netos, bisnetos, a tia Nazaré. Vai trabalhando em toda a parentela da tua serva, Pai. Eu coloco também toda a família Brandão, em especial, meu Pai, tua serva Rosângela Brandão, a mãe do Hugo, meu Pai, que está também, meu Pai, com Covid. Repreenda o poder destruidor dessa enfermidade na vida daqueles que estão acometidos, Pai amado Senhor, da Covid. Visita a Rosângela Brandão, visita, meu Pai querido Senhor, Sidney Brandão, toda a família Brandão. Guarda, Pai amado, Lorena, guarda o Hugo, toma o Theo, a Belo, o Gael. Vai livrando, meu Pai amado Senhor, de todo e qualquer mal. Que o teu nome seja glorificado, meu Pai querido Senhor, na vida, meu Pai, dos teus servos. Entra com teu poder, o teu agir, manifesta a tua glória, corta todo e qualquer laço. Toma Lindinha, meu Pai. Visita a tua serva ali em Niterói, meu Pai, trabalha na vida dela, liberta o Derico, salva, muda a história, toma a Paloma, toma o Vitor, meu Pai, vai trabalhando na vida dos teus servos, meu Pai, repreendendo todo o mal que tem se levantado contra a vida deles. Toma a Laurinha, toma a Bia, toda a descendência, Pai amado, da tua serva Cecília, eu coloco perante a ti. Abençoa, meu Pai querido Senhor, tua serva Luci Lisboa. Visita a Luci, abençoa a Luci, meu Pai, dá a direção do teu Santo Espírito, vença tudo quanto ela não tem podido vencer. Toma, Pai, o Waltenberg, a sua esposa, a sua parentela, a sua casa, vai visitando, vai repreendendo todo e qualquer mal contra a família do Waltenberg. Toma também, meu Pai, o teu servo Isaac dos Correios, Pai, abençoa o teu ungido, Pai amado, a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, a sua vida ministerial, Pai, restaura todas as áreas da vida do Isaac. Toma em tuas mãos, meu Pai, a Ana Paula, toma a Fernandinha, meu Deus, Mateus, toda a parentela do teu filho, meu Pai, o entrar, o sair, guarda, abençoa, meu Pai amado, eu te peço, a cada um dos teus servos, meu Pai, que nos tem pedido oração. Toma a missionária Tânia Cristina, meu Pai, a saúde da tua serva, visita ela. Abençoa, Pai amado, Senhor, ó Pai amado, irmão, Pai amado Alberto, a sua família, liberta o Alexander, liberta Luiz Alberto, a Débora. Toma em tuas mãos o pequeno Douglas, a vida da Tamires, a vida, meu Pai amado, Senhor, meu Pai amado do Lucas, Pai. Ó Deus, salva o Lucas, liberta os seus pais, os seus avós. Toma em tuas mãos, meu Pai, a tua serva Eunice, o seu filho, meu Pai, guarda ele, guarda a nora, o neto, a Josenice. Toma em tuas mãos Jussara, trabalha na vida de Jussara, em toda a sua parentela, guarda Jamile, guarda o Miguel. Toma também, Pai, a Elaine Alves, a vida do Zé Carlos, meu Pai, guarda no seu trabalho. Toma a Sebastiana, toma seu José, toma a Giovana, toma a Gabi, liberta, salva, transforma. Senhor, eu coloco em tuas mãos a vida, meu Pai, da Kelly, abençoa, Pai, a diaconisa Kelly, liberta o Niltinho, salva ele, meu Pai, trabalha na vida do Juan, na vida do Pedrinho, Dona Cleusa. Toma a Jaqueline, meu Pai, toma o Alan, que hoje completa mais um ano de vida, meu Pai, liberta o Alan. Toma a diaconisa Edna Maria, abençoa a tua serva, Pai, visita ela. Toma Edilane, restaura Edilane, a tua casa, liberta o Viana, liberta a Jade, a Lívia, meu Pai, toma o Felipe, toma o filho do Viana, trabalha nessa família, prospera a Autoescola Lipe, meu Pai.
cada funcionário. Deus, entra com teu poder, abençoa, Pai, eu te peço também tua serva Margarida, visita tua ungida, dá saúde a ela, dá saúde ao esposo, toma o Rogério, a esposa, meu Pai, a saúde deles, a vida, meu Pai amado, Senhor, ó Deus do Tiago, trabalha, meu Pai, em toda a família Pacheco, Senhor, eu coloco em tuas mãos a vida do Claudinho, abençoa o Claudinho, o trabalho dele, toma Monique, Pai, guarda esse casal, livrando de todo mal, toma em tuas mãos o Ian Lucas, Pai, a saúde dele, o Joãozinho, o Eric, a vida do Tiago, Dona Vilma, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Monique, Pai, Jacira, Mário, visita eles, Pai. Toma, Pai, a pastora Genilda, abençoa a tua ungida, meu Pai. Ó Deus amado, dá mais de ti, do teu Espírito, Pai amado, encha ela cada dia. Liberta a sua mãe, liberta, Pai, as irmãs, liberta o irmão. Liberta os sobrinhos, Pai, traga o David de volta à tua casa, liberta a Adriana, a filha e o filho, liberta a Ana Beatriz, o Jorge. Pai amado, tome em tuas mãos toda a parentela da Genilda, a sua casa, entregue em tuas mãos, meu Pai amado, Senhor, a vida, meu Pai, de todos os membros, teu servo Arlindo, visita ele, aquela obra ali, meu Pai, a tua serva Célia Regina, visita o lar da Célia, meu Pai, liberta Alberto, faça uma obra, liberta a filha, o filho, toma as netas, toda a parentela da Célia, abençoa, Pai amado, teu servo Carlos Gomes, Pai, guarda, Pai, o entrar ou sair do teu servo, na condução daquele táxi, Pai, livra da violência, dos acidentes, de todo e qualquer mal, sê com teu ungido, guardando e livrando, Pai amado, de todo e qualquer mal. Senhor, entregue em tuas mãos também a tua serva Teresa de Anchieta, a vida do Antônio, a Cristiane. Visita, meu Pai, a cada um daqueles que nos tem pedido oração. Visita a nossa nação, meu Pai. Toma o nosso presidente, liberta, salva, toma os ministros, os senadores, meu Pai, os políticos, meu Pai amado, são cada autoridade constituída, arranca toda a corrupção, toda a propina. Toma em tuas mãos, meu Pai, os hospitais, os médicos, enfermeiro, anestesista, todos esses que estão nessas linhas de frente, livra da contaminação. Toma os CTIs, os UTIs, as salas vermelhas, meu Pai. Senhor, cura o teu povo, livra, meu Pai amado, de todo e qualquer mal, te entrega em tuas mãos a minha casa, a minha vida, a vida da princesa Luciane, toma as minhas enteadas em tuas mãos, toma a Larissa, o futuro da Larissa, Pai, a saúde da Larissa, visita ela, meu Pai querido, Senhor, trabalha, toma em tuas mãos Loreno, Hugo, Theo, Abel, Gael, toma meu filho Ângelo, Pai, converta o coração do Ângelo a ti, guarda ele, meu Pai, de toda a malignidade. Toma, meu Pai amado, Senhor, minha filha Jennifer, liberta Jennifer, Pai, salva ela, o seu companheiro. Toma, Pai, a minha neta Laricinha, visita ela, o esposo, trabalha na vida, meu Pai, delas. Toma, Pai amado, o meu neto Alexandre, a minha neta Sofia. Toma, Pai amado, Senhor, meu Pai, a minha neta, meu Pai querido, Senhor, Anne Cristine, o meu neto Cristiano Júnior, a nossa casa, o Ministério Árvore da Vida. Abençoa o teu povo, cada membro. Toma a Jane, Pai, toda a sua parentela, confirma. Toma, Pai, a Luciane, o seu esposo, o seu filho. Confirma e firma, Pai, as obras de nossas mãos. Vai abençoando, Pai, eu te peço, Senhor, a cada membro. Toma o pastor Rosimar, ajuda ele, a pastora Ângela, lá em Guaçuí. Confirma aquela obra, livra, meu Pai, de toda a retaliação do inferno, toda a parentela do Rosimar, toda a parentela, meu Pai, da tua serva Ângela, Pai amado, ali em Guaçuí, no Horto Florestal. Abençoa o pastor Jorge de Sabarreto, toma sua esposa, toma o pastor Ângelo Barreto, sua esposa, meu Pai, toma essa família, trabalha, abençoa, te peço, Pai Santo, toda a membresia, todos os demais ministérios espalhados na face da terra, aqueles que pregam a tua palavra com a verdade, abençoa, guarda, livra de todo mal, a todos aqueles que estão conosco, meu Pai,
através dessa live, aqueles que estarão entrando amanhã, meu Pai amado, em outros horários, que seja a mesma bênção, Pai amado, instituída, meu Pai amado, estipulada sobre a vida de cada um deles. Abençoa o teu povo, a nossa nação, nos livra, Pai, de todo e qualquer mal, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de uma live. Amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos então com o capítulo 14 do primeiro livro dos Reis, capítulo 14 amanhã, se Deus nos permitir, sempre às 19 horas. Você que ainda não se inscreveu, você que ainda entrou aí no meu canal do YouTube, entre lá. Você vai pegar todos os ensinamentos, todos os estudos a qual Deus tem me dado, as pregações, os cultos, como o último culto, né, que nos aconteceu no domingo, consagração da nossa querida pastora, né, Genilda, da nossa diaconisa Kelly, tudo isso você vai estar encontrando lá no meu canal. Entre, se inscreva, tá aí no vídeo, eu coloquei agora para você. Entre lá e você se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe para que outras pessoas possam estar participando também daquilo que há no canal lá do Pastor Alberto Brasil pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço, meu querido irmãozão Carlos Oliveira, minha querida Cristina, a todos que estão conosco, meu querido Marcos dos Santos, um beijo no teu coração, meu querido, na Mel, na Rebequinha e toda a família. E daqui a pouquinho, então, acompanha a live aí do Marcos, né? Muito boa, com a nossa mestra, nossa querida Meriane. Deus abençoe a todos. Vamos à bênção apostólica. Estaremos encerrando, então, esta live, mas continuaremos na madrugada orando por cada um de vocês, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometo-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.